nenhum governador, nenhum prefeito, não há nenhum homem mais poderoso nesse mundo que possa, Senhor, se comparar à tua grandeza. Tu és o Rei do universo, Tu és o dono de tudo que existe e Tu és o dono das nossas vidas. Obrigada, porque Tu não estás longe lá no céu sem se importar comigo. Não, o Senhor, apesar de ser tão grande, apesar de ser tão poderoso, o Senhor me conhece pelo nome. O Senhor sabe quem eu sou. E o Senhor se relaciona comigo todos os dias. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Nós te agradecemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para o seu irmão, as promessas de Deus nunca falham. E nós vamos celebrar nessa manhã essas promessas que não falham nunca. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Pode aplaudir aquele que cumpre todas as suas promessas. E uma das suas promessas é de que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Por isso nós cantamos e oramos nessa manhã. Brilha Jesus em todos os lugares. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas. Brilha, Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Diga! Brilha, Jesus, brilha.
tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória e glória, mostra sempre a tua. Diga, brilha em mim, brilha em mim, brilha. Na PIB especial aqui do Ministério de Ação Social. Estamos aqui na cozinha da nossa igreja, que produz aqui toda terça-feira mais de 300 quilos de sopas, e mais de 20 voluntários ajudam aqui a embalar essas sopas, a distribuir também essas sopas toda terça-feira, Casa Jogo do Vale do Bota, na Vila do Desconto de Guarapuava. E você é convidado a conhecer esse projeto, a participar, a ajudar também, a fazer doações e, claro, levar não só o alimento físico, mas também o alimento espiritual para essas pessoas que precisam tanto. Este é só um dos projetos que você está conhecendo um pouquinho mais hoje. Mais novidades agora não acontecem no vídeo. Sol, piscina, esportes, cultos, muita diversão e toda a igreja como uma só família. De 9 a 13 de fevereiro, no Hotel Montes, em Brusque, Santa Catarina. Faça sua inscrição no stand após o culto. Jovens adultos no Faroeste. Jantar de encerramento. Dia 1º de dezembro, com buffet de massas, sorteios e apresentações. Vagas limitadas. Mais informações na sua revista PIB. Queridos filhos, chegou o momento pelo qual tanto esperávamos. Chegou o dia da viagem da vida de vocês. Levem esse livro e ele irá direcioná-los e mostrar todos os caminhos. Depois dessa viagem, vocês se sentirão muito mais leves. Com amor, papai e mamãe. Hambúrgueres, concreto, queijo, areia especial, tijolo e tinto. Hug Burger é assim, só que muito mais gostoso.
agenda da semana. Jantar dos Advogados. Dia 5 de dezembro, 8 da noite no Dom Antônio. O valor será R$ 35. Formatura Mulher Única. Dia 8 de novembro, 7h30 da noite no Salãozinho. Grande Coro Nataleluia. Os ensaios já começaram. Todas as quartas, 8 da noite e aos sábados, às 4 da tarde, sempre no Salão Social. Semanalmente nós atendemos aqui em média de 150 pessoas que vêm para receber o alimento e também para fazer as atividades. E nós queremos convidar você que tem desejo de participar de um projeto assim e ajudar o próximo, venha e fale com a gente, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria receber você também como voluntário no nosso projeto Sopa Solidária. Bom dia para todos. Esse aqui é uma alegria para a gente. Deixa eu só me arrumar aqui, senão me perco aqui, né? É uma alegria para a gente celebrar batismos. Eu estou aqui com o Carlos. Eu queria perguntar, Carlos, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o Ayrton. O Ayrton foi discipulado na madrugada, nos encontros de oração. E queremos ver a célula do Dino. Tem alguém aí? Parentes do Ayrton? Aleluia, amém. Maravilhoso. Ayrton, você crê em teu coração e confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor da tua vida? Sim. Baseado na sua confissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com a Rosana. Eu sei que os familiares dela estão aqui. Se pudessem se manifestar, né, que estão ali atrás, né? Lá atrás, ó, debaixo da galeria estão lá, né? Rosana, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos o Henrique e a Celiane. Há anos atrás, com a morte do nosso sobrinho em Marechal Cândido Rondão, nós fomos adotados como tios de muitos casais jovens. Entre esses, o Henrique e a Celiane. Hoje é o dia de batismo deles. E temos aí os discipuladores conosco, que caminharam com eles. Henrique, você crê em teu coração e confessa com tua boca que Jesus Cristo é teu Salvador e Senhor? Sim, eu creio. Baseado em tua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celiane, você crê em teu coração e confessa com tua boca que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor da tua vida? Sim, eu creio. Baseado em sua confissão de fé,
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A célula 33 do Rodrigo e os parentes também podem dar um aplauso para o Henrique e a Celiane. Aleluia. Senhor Deus poderoso.
Agora nós vamos ver uma apresentação do Bola na Rede. Só vamos aguardar um instantinho para mostrar o movimento que nós estamos fazendo parte. O Bola na Rede é uma campanha onde nós vamos trabalhar no enfrentamento ao enfrentamento ao abuso sexual infantil na Copa, em 2014. É muito interessante que nós temos muito a mostrar. Eu só queria pedir para aparecer ali, né? Mas estar aqui na frente é um momento de muita emoção. E quando eu me dispus a estar aqui, eu pensei, aqui é a minha casa. Deus nos levantou para estarmos onde estamos. Não é à toa que Deus chamou cada um de vocês para estar aqui hoje. E é um momento onde a ação social da PIB quer apresentar um pouquinho do seu trabalho. Vocês viram, não sei se todos já receberam a revista. Nessa revista apresenta um pouco do que nós fazemos, um pouco do que o Ministério da Ação Social faz através da vida de cada um de vocês. Vocês fazem parte deste trabalho. Nós fomos levantados para estar aqui, eu, toda a equipe técnica, a equipe administrativa, mas, na verdade, cada um de vocês tem a sua participação. E é por isso que hoje nós tivemos um momento especial pela Escola Dominical e agora. E tudo que a gente mais quer ver nessa Copa do Mundo é a rede adversária balançar. Mas quando a gente fala em rede adversária, não é apenas no gol que a gente pensa, mas em uma rede de pessoas envolvidas num esquema que afeta a vida de milhares de crianças e adolescentes no mundo todo. É a rede da exploração sexual infantil no turismo. Essa rede é formada por gente que quer movimentar milhões de reais sem respeitar os direitos de crianças e adolescentes. E é aí que entra a Renas. Porque se o adversário trabalha em rede, é através de uma rede nacional como a nossa que ele vai ser derrotado. E para marcar o início dessa luta, estamos lançando aqui um movimento. Bola na Rede. Uma mobilização que começa nas 12 cidades sedes da Copa e se espalha para todo o Brasil na luta contra a exploração sexual infantil. E essa rede já começou a funcionar desde o dia 18 de maio, com manifestações que chamaram a atenção da mídia e da população. Agora chegou a hora de você se envolver também. Bola na Rede. Um gol pelos direitos de crianças e adolescentes. Então, nós fazemos parte desse movimento, né? Estamos juntos com a RENAS, Rede Evangélica Nacional de Ação Social, no enfrentamento ao turismo sexual infantil durante a Copa. São, como vocês viram, são 12 cidades sedes, e nós já estamos trabalhando, nós estamos junto com o Bola na Rede, trabalhando com ações que vêm unir igrejas evangélicas para que possamos juntos trabalhar nesse enfrentamento. Nós tivemos esse ano, junto com a Marcha para Jesus, nós estivemos mostrando que nós estamos fazendo esse trabalho contra o abuso sexual infantil. Nós tivemos essa semana, aqui na igreja, a semana passada, tivemos o fórum do enfrentamento também ao trabalho infantil, tivemos contra o enfrentamento do abuso sexual infantil, e são muitas ações que o Ministério de Ação Social está envolvido, e nós queremos convidar vocês para trabalhar. Esse trabalho é um trabalho de sensibilização, é um trabalho onde nós queremos convidar cada um de vocês a estar junto conosco, para mudar o olhar. Tem um outro vídeo que eu quero que esteja passando agora também. Esse é um trabalho... Na verdade, hoje nós não estamos conectados com os vídeos certos, mas esse é, na verdade, um institucional da BASC. Sozinhos. Nossa equipe é formada por profissionais que se dedicam integralmente
ou até voluntariamente para atender aqueles que precisam, todos os dias. E a nossa dedicação envolve desde a criança até o idoso, do acompanhamento individual ao coletivo e dos programas contínuos de auxílio a ações emergenciais. Valorizamos a família, incentivamos a educação e vivemos pela transformação integral do ser humano, através do amor prático em ações reais. E são estas ações que juntos nós celebramos, porque o nosso olhar sempre esteve voltado à família, porque a compaixão nos leva a alguma ação, porque ainda existe muito a se olhar, porque a nossa missão está só começando. Imagine os próximos 100 anos. Ministério de Ação Social da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Esse é um pouco do trabalho que nós fazemos, mas nós queremos também mudar o nosso olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 15 segundos uma criança ou adolescente sofre abuso ou exploração sexual no mundo. No Brasil, nós temos 1 em cada 3 meninas sendo abusada até os 18 anos e 1 em cada 6 meninos sendo abusados. Esse trabalho de sensibilização vem fazer com que a gente possa olhar ao nosso redor e ver aqueles que estão necessitando de ajuda. Em 2011, o total de denúncias recebidas no Disque Direitos Humanos foi de 82.281 denúncias. Não sei se vocês viram, mas a Xuxa, em maio, ela fez um depoimento dizendo que ela foi abusada até os 13 anos de idade. Nos 2 dias seguintes, segunda e terça-feira, após essa declaração dela, foram 285 mil ligações de pessoas que sofreram abusos. Essas pessoas estão entre nós, essas pessoas estão no nosso trabalho, estão ao nosso redor. Então nós queremos, através da vida de cada um de vocês, atender estas necessidades e nos colocamos à disposição. Eu queria chamar, enquanto que a Cleusa vai estar aqui orando conosco, chamar o Paulo Romano, o Davi, a equipe técnica, administrativa, os voluntários que estão presentes. Eu sei que tem algumas professoras da creche aqui, que ele está chamando todos para eles estarem orando conosco, que a igreja esteja orando não só pelas nossas vidas, mas pela vida destas pessoas que precisam de ajuda. Cadê o pessoal? Nosso diretor de Ação Social, do Ministério de Ação Social, Paulo Romano. Temos a Gisele, que é assistente social, a Vivian, que trabalha com os projetos sociais, Davi, que trabalha no gerenciamento administrativo, e toda essa equipe aí. Não só essa equipe que está aqui hoje, mas a equipe que nós não vemos, né? Não aguento. Saudade. As saudades de estar mais juntinho como eu estava antes, né? Então, quando vê esse pessoal todo junto, a gente lembra de várias coisas, vários desafios. E talvez você ouvindo o que a Vivian falou e vendo o vídeo, você não tenha noção do que realmente a ação social da igreja faz. Nós vemos aqui dados, nós vemos algumas fotos de crianças alegres, mas você já pensou que uma criancinha daquela da creche que nós cuidamos pode sofrer abuso, violência? Você já pensou que ao seu lado aqui, hoje, pode ter alguém, ou com você mesmo, uma experiência de abuso? Quantas pessoas nossos pastores têm atendido que já tiveram experiências tão terríveis, porque essas experiências marcam para o resto da vida. Então vamos estar orando por isso. É um assunto tão sério,
que merece a nossa atenção, merece as nossas orações. Se você sabe de alguém, se você tem conhecimento de uma situação assim, estenda sua mão, traga. Esse grupo está se preparando para isso, para ajudar. Nós temos tantos desafios, nós temos tantas coisas que não foram faladas ali. A igreja sabe que eu tenho um sonho de nós não termos mais em Curitiba uma criança na rua. Nós podemos atender todas as crianças, mas de uma forma efetiva. O Senhor há de nos dar um caminho. Ele já começou, nós temos algumas coisas, mas precisamos de mais, de muito mais. E nós precisamos orar por eles, mas nos juntarmos a eles. Porque eles são uma partezinha só de todos nós. Porque esse trabalho é de todos nós, é da igreja. Você concorda com isso? Amém? A Copa é uma ação pontual, mas a nossa mão estendida, o nosso amor, o nosso cuidado para com esse assunto é diário, é todo instante. Então eu queria te convidar a ajoelhar comigo agora nesse instante, agradecendo a Deus e consagrando mais uma vez a vida destes queridos nas mãos do Senhor. Mas olhando para aquilo que Deus tem como desafio para nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos tanto, Senhor, porque o Senhor é Pai de amor. O Senhor, quando nos formou, com certeza, o Senhor teve lindos sonhos para nós. Como nós, Pai, quando engravidamos, como casal, temos um filhinho, nós sonhamos o melhor para ele, Senhor. Nunca imaginaríamos o pior. Nunca imaginaríamos um filho sendo abusado, uma filha sendo estuprada. Nunca, Senhor, nos nossos sonhos, os nossos filhos ficariam na sarjeta, seriam presos pelas drogas, estariam na situação que apareceu uma imagem ali de um homem que é tão bonito, mas está tão doído e machucado pela vida, e nós consideramos um mendigo. Mendigo é miséria de alma. Quantos mendigos nós temos neste mundo que nós nem reparamos? E nesta manhã, Senhor, quando nós paramos um pouquinho, primeiro para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, e depois, Senhor, para refletir sobre a situação no nosso país e no mundo, nosso coração chora, Senhor, diante de Ti, pedindo misericórdia, pedindo socorro do Senhor. Que o Senhor nos capacite, que como igreja o Senhor nos desperte, Pai, para essa violência que não está no Teu coração, muito pelo contrário, o Senhor abomina. E nós pedimos, Espírito Santo do Senhor, que haja um mover do Senhor na Tua igreja, não só na primeira igreja batista de Curitiba, mas da Tua igreja espalhada por todo o mundo, para que acordemos, ó Pai, para estas situações, estendamos, ó Pai, a mão ao próximo, naquilo que ele necessita. Ajuda-nos, Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, Senhor, dá-nos empatia, dá-nos amor pelo próximo, Senhor Jesus. Ah, Deus, e em nome de Jesus, que nós possamos começar pelo menos aqui, que nós possamos resgatar as crianças desta cidade, Pai, e darmos esperança de vida, darmos, Senhor, o que temos de melhor, a salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, como igreja. Muito obrigada, Senhor, por esta equipe. Obrigada, Senhor, pelo Paulo. Obrigada, Senhor, pelo seu vice. Obrigada, Senhor, por cada um deles, Pai. Vivian e Davi que estão gerenciando, mas cada um deles tem um papel muito importante, Senhor. E nós consagramos essas vidas ao Senhor, pedindo que o Senhor os use, que o Senhor os abençoe. Pai, sempre na ação social, um dos maiores desafios é o financeiro.
porque sempre vamos ter muito mais para socorrer do que temos para realmente fazer. Então, Pai, eu quero clamar em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los financeiramente, que como igreja nós possamos ter a Tua bênção, Pai, para estender a nossa mão ao próximo. Ó Senhor, quantas pessoas da própria igreja, Pai, estão vivendo um tempo difícil e nós estendemos a mão, mas quanto nos falta, Pai. Abençoa-nos, Senhor, e derrama da unção do Teu Santo Espírito sobre cada um que se dispõe a fazer esta obra e que juntos possamos glorificar o Teu nome. Pai, nesta manhã tantas pessoas vieram com tantos pedidos, tantas aflições, tantas angústias, tantos agradecimentos também. E agora recebe diante do Teu trono de graça, não só esses pedidos que estão aqui na caixinha, esses que estão sendo colocados diante de Ti agora, de queridos nossos, aqueles que estão na internet, que nem puderam vir até aqui, Senhor, como Isabel, Pai. Estende Tua mão de poder, conforta aquela vida, Senhor, e abençoa os nossos queridos que estão feridos, Pai. Toma nos Teus braços, Senhor Jesus, afofa a caminha deles, ó Deus, dá consolo, dá força, Pai. Tira toda a dor, todo o mal-estar, abençoa. Senhor, 2 famílias enlutadas, mãe do Frites, que o Senhor convocou, e o pai do Gamaliel. Colocamos estas famílias nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor console cada um deles nesse dia, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois para Te adorar foi que eu nasci. Pois para Te adorar objetivos da gente fazer esse culto de ação social hoje na manhã, no culto da manhã e no culto da noite, é porque uma das ênfases da nossa igreja é a gente transformar a mensagem do Evangelho em ações práticas, em coisas que a gente possa demonstrar o amor, não é? E às vezes a gente está aqui no culto, não é? Vem só no culto e não sabe o que está acontecendo. Então você recebeu hoje essa revista que está aí com você, não é? Está escrito aí, ó, edição especial, celebração e ação. E eu queria que você levasse para casa e conhecesse um pouquinho do que a igreja está fazendo na área de ação social, não é? E a gente vai estar desafiando você a se envolver numa dessas ações, para participar, colocar sua célula para adotar um desses trabalhos, para estar orando por esse trabalho, para estar se envolvendo e transformando, não é, aquilo que é a nossa devoção em ação prática, tá? Esse é o nosso grande desafio que a gente está colocando para você. Outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: está chegando o final do ano, a gente às vezes tem que dar presente para as pessoas, a gente não sabe que presente dar, né? E vai lá para o amigo secreto e compra um CD e compra um livro. Então eu quero dar uma dica para você. Ó, Nosso Andar Diário é um livrinho que tem uma devoção, uma leitura da Bíblia, um ensino da palavra de Deus para cada dia.
E essa é alguma coisa que você pode semear a palavra de Deus na vida de alguém. Eu sei que tem pessoas aqui que dão brindes aos seus como é que fala? Clientes, né? Então, sugiro a você, coloca lá no meio do seu brinde um desse livrinho, Nosso Andar Diário. A gente conseguiu uma parceria com a editora e conseguimos um preço muito especial se você quiser participar dessa campanha de distribuir a palavra de Deus. Cada livrinho desse vai sair R$5. Ele é vendido na livraria por 10, tá? Mas ele vai ser vendido aqui na igreja por R$5, para que você possa adquirir, não é? E dar para outras pessoas e semear a palavra de Deus. Agora, eu tenho um sonho aqui que eu vou compartilhar com você. Quem sabe você me ajuda nesse sonho. Nós temos aqui durante o Natal Aleluia mais ou menos 20 mil pessoas que vêm assistir o Natal Aleluia. Alguns são crentes, né? Mas muitos são a primeira vez que entram aqui num templo da nossa igreja, vêm assistir uma programação de Natal que é veiculada na cidade. Eu gostaria de dar um livrinho desse para cada pessoa que entrasse aqui durante o Natal Aleluia, tá? Então, se você quer participar comigo desse sonho, né? Então me ajuda a comprar esses 20 mil desses. Faz a conta quanto dá. Daí você já vai entender por que eu estou falando que é sonho, que é coisa de maluco, né? Você multiplica por 5, você já viu, fez a conta, não fez? Aí eu falo isso na igreja, assim, pastor, nós estamos construindo, o senhor é maluco. Eu sou mesmo, não tem jeito, né? Então, mas sonha comigo, ora por isso. Tá? Você ora por isso. Se você puder participar, participa com a gente. Se você puder comprar um para ser doado e colocar aqui no gasofilácio um que você comprou para o Natal Aleluia, para dar de presente para alguém, já me abençoa. Se você quiser dar uma oferta para a gente fazer isso, a gente vai correr atrás, porque daí eu tenho volume, vou correr para diminuir mais ainda o preço e vou atrás, pode ter certeza, eu vou correr. Mas não é uma bênção? Já pensou a gente poder dar para cada pessoa que vier assistir uma devoção diária, saber que ela vai ter a oportunidade de cada dia ler um trechinho da palavra, ouvir uma história, né, e uma aplicação para a vida dela. Então essa é a nossa oração. Esse é o tempo quando a gente adora a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Já falei demais, né? Então, se você veio preparado para consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, né? Tá ficando bonito, não tá? Não tá ficando bonito, né? Vocês vão ver daqui a algumas semanas, né? Porque o piso vai estar todo pronto daqui a algumas semanas. Acho que 3 semanas o piso vai estar todo pronto. Você já pensou que lindo que vai ficar? Eu estou falando todo, inclusive esses degraus aí. Aqui nós já começamos a colocar as máscaras aí. Quem está sentado nos primeiros bancos desse lado esquerdo tem uma máscara de granito, vão os espelhos, aí vai madeira por cima, vai ficar lindo, tá? Vocês estão vendo uma coluna lá no fundo, aqui na esquerda, ó. Lá no fundo tem uma coluna de madeira, não tem? Esse vai ser o revestimento de todas as paredes. Todos esses toquinhos que estão vendo aí, estão esperando para colocar aquele revestimento de madeira. Já está toda a madeira aí, já está toda pintada, só está esperando o momento da obra para poder começar a colocar. Então daqui até dezembro vai ficar muita coisa bonita aqui, porque Deus tem nos dado graça. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então vamos adorar a Deus juntos aqui. Você que veio preparado para consagrar o seu dízimo e a sua oferta, que o faça. Venha pelas laterais e saia pelo meio, tá? Venha pelas laterais e saia pelo meio. Se ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos contra cada vez, e age de surpreso quanto Deus já fez. Outras bênçãos feitas quantas são, recebidas da divina mão. Surpreso quanto Deus já fez. Tens acesso
pé e nós vamos cantar agora, acompanhados do órgão, esse instrumento maravilhoso, a última estrofe. Eu gostaria de ouvir os irmãos cantando com muita alegria. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, vamos cantar com muita alegria. Seja teu conflito fraco, forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti, seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celeste. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e hoje vi surpreso quanto é assim, Senhor, surpresos, surpreendidos, alegres, gratos, que nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas nessa manhã, porque eles não representam tudo que o Senhor tem nos dado. Não representam, Senhor. Na verdade, ainda que nós entregássemos tudo, ainda assim seria pouco. Diante da tua grande bondade e fidelidade, da tua misericórdia que se renova todos os dias sobre nossas vidas, obrigado. Por isso, Senhor, hoje nós queremos te pedir, recebe a nossa adoração através dos dízimos e as ofertas, mas recebe a nossa adoração através da entrega da nossa vida. Porque, Senhor, há muito para ser feito nesse país, nesse mundo. E a nossa oração nesse dia, nessa manhã, é: Senhor, me usa para o louvor da tua glória. Sonda a minha vida e usa-me para fazer a tua vontade, trazer o teu reino nessa terra. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache a Deus. Quantos desejam ser usados pelo Senhor nessa manhã? Peça para Ele: Senhor, vem, Senhor, e me usa, louvor da tua glória. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Peça a Ele: sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, Deus. Quebranta o meu coração. Transforma-me, muda minha vida. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então erga o seu clamor a Deus: usa-me, sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Fale com Ele, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Vamos terminar com as 5 orações. Mais uma vez, as suas vozes. Enche-me e usa-me, Amém, né? Pode aplaudir se você está se comprometendo com isso, né? Vamos orar juntos aqui. Senhor, nós vamos estudar a Tua palavra agora. Nós cremos que ela é viva, eficaz, poderosa. Tua palavra nos diz que ela é mais afiada do que uma faca de 2 gumes, que é capaz de separar aquilo que é inseparável, a alma do espírito, de tão poderosa que ela é. Então agora, enquanto a gente estuda a Tua palavra, aplica aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nos nossos corações. E que aquilo que cantamos aqui, Senhor, tão sério, usa-me, sonda-me, transforma-me, enche-me. Ó Pai, que o Teu Espírito esteja fazendo isso nas nossas vidas. Hoje é um dia especial na nossa nação, na nossa cidade, quando a gente vota, alguns já votaram, outros vão votar. Quero pedir, Senhor, para que o Senhor escolha aquelas pessoas segundo o Teu coração, e que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe a nossa cidade, que o Senhor esteja nos conduzindo em todas as coisas, para o louvor, honra do Teu nome, e que a glória do Senhor seja vista nessa terra. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Tem um assunto que já faz algum tempo que tem me incomodado e eu tenho tentado estudá-lo. Eu estava olhando aqui alguns apontamentos meus. Em fevereiro de 2010, eu escrevi um texto de 150 páginas, ainda está no meu computador, que eu não sei o que eu vou fazer com ele. Mas eu escrevi um texto de 150 páginas com uma preocupação do meu coração. Isso é uma coisa para mim, para pensar. E esse texto era: o que fazia uma igreja ser relevante? E aí eu comecei a pensar em 3 perspectivas diferentes. Eu comecei a estudar, por exemplo, o que a história da igreja falava sobre uma igreja relevante. Então, o que era relevante no contexto da história, e especialmente da história da América Latina e do Brasil. E aí, então, comecei a tentar definir algumas questões do ponto de vista histórico. Depois fui para um outro campo, que era o campo da sociologia, e comecei a estudar os sociólogos e tentar definir o que os sociólogos diziam
que a igreja, sobre o que significava, o que era a igreja relevante. E aí tentei lá fazer um resumo desses posicionamentos diversos. E depois, num terceiro momento, eu fui para a teologia, que é a minha área, né? O que a teologia diz? O que os teólogos dizem sobre a igreja relevante? É interessante que quando a gente começa a olhar para essas perspectivas diferentes, você vai entender que em cada época a relevância da igreja tinha um sentido diferente. Em cada momento da vida, a relevância da igreja, o papel da igreja, a importância da igreja, ela tinha uma perspectiva diferente, uma necessidade diferente. Eu achei interessante, por exemplo, os sociólogos falando, não é? Alguns diziam assim: a igreja vai perder a sua relevância, ela vai desaparecer da face da terra, porque as ciências sociais vão crescer e não vai ter espaço para a igreja. Aí eles começam a discutir entre eles mesmos, os que defendem essa ideia e os que não defendem essa ideia. E aí um deles vai dizer o seguinte: olha, a igreja nunca vai desaparecer, porque a ciência é uma moral sem ética, ela sempre vai precisar da fé para dizer o que ela pode e não pode fazer, senão ela vai se perder. É interessante isso, porque são eles discutindo entre eles, e a gente fica pensando qual é o papel, qual é a relevância. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vou descobrir uma coisa muito simples, a maneira de Jesus entender a relevância da igreja é uma coisa muito simples. A igreja é relevante na medida em que ela traz a resposta de Jesus para as necessidades das pessoas em todas as suas dimensões. Você já parou para pensar nisso? Nós temos o privilégio de poder ler a palavra de Deus, se conectar com Jesus e perguntar: Jesus, qual é a tua resposta para o coração aflito? Qual é a tua resposta para aquele que está sofrendo a injustiça? Qual é a tua resposta para aquele que está vivendo uma enfermidade? Qual é a tua resposta para a questão moral e ética de uma sociedade? Qual é a tua resposta? E na medida em que nós, povo de Deus, começamos a ser, não apenas a falar, a resposta de Jesus para as demandas do nosso tempo, nós nos tornamos igreja relevante. Por isso, hoje eu queria começar a estudar sobre esse aspecto. Como é que a gente pode ser esse tipo de igreja que está preocupada em ser a resposta de Jesus para as demandas do seu tempo, dizendo: Jesus tem uma resposta, Ele tem. Então qual é a resposta? Como é que eu e você, porque nós somos a igreja, podemos fazer isso, viver isso? E eu vou tentar então tirar alguns princípios da palavra de Deus que nos ajudam a entender a minha parte nesse negócio, tá? Primeiro texto que eu queria desafiar você a ler junto conosco é Mateus, capítulo 9, a partir dos versos, na verdade, os versos 35 e 36. Mateus, capítulo 9, versos 35 e 36, eles dizem assim: Jesus estava visitando todas as cidades e povoados, e ele ensinava nas sinagogas e anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. E quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. A primeira coisa que eu aprendo aqui na palavra de Deus, a primeira maneira como eu posso ser resposta de Jesus para as necessidades de um tempo, tem a ver com uma atitude que a gente tem que imitar em Jesus. A resposta de Jesus só pode chegar para as pessoas na medida em que nós temos a sensibilidade para ouvir o grito de socorro das pessoas. Se eu não tiver sensibilidade para perceber o que está acontecendo ao meu redor, se eu não tiver sensibilidade para perceber as necessidades,
se o meu coração não for movido, eu vou continuar sentado no meu canto, cuidando da minha vida, e não vou ser parte de uma igreja que faz diferença nessa terra. É justamente isto que o evangelista estava tentando nos ensinar. Jesus era capaz de ouvir o grito de socorro e compreender que aquele que grita por socorro é como uma ovelha cansada, desgarrada, perdida, exausta, quase morta, por ter sido esfolada pela vida, à espera ansiosa de um pastor que a encontre. E nessa hora é muito interessante, porque se a gente olhar na perspectiva do pastor, e se a gente olhar na perspectiva da ovelha, algumas das desculpas para a nossa insensibilidade, não é? Elas desaparecem. A gente fica pensando assim, bom, está lá, está acontecendo isso porque merece, fez o que não devia, não é? Mas uma ovelha perdida, ela não se desgarra do rebanho, ela não desobedeceu à voz do pastor, ela não se encaminhou por caminhos que não eram os caminhos de todo o rebanho. Mas essa desculpa nessa hora não tem nexo. O pastor que ama as ovelhas, o que ele faz? Ele vai buscar a ovelha perdida. Vai tirar carrapicho da lã. Já tirou carrapicho? Já andou no meio do mato e vai aqueles picão, né? Vai grudando na roupa. Ô, coisa chata que é tirar carrapicho, né? Gruda, a gente fica tirando, ainda machuca a mão para tirar. Não é assim? Mas é assim que Deus trabalha conosco. Ele está dizendo assim, num tempo, num contexto onde havia tremenda religiosidade em Israel, onde tinha o templo funcionando em Jerusalém, onde milhares de peregrinos iam para o templo, o Senhor olha, porque Ele está nas aldeias, Ele não está dentro do templo agora, Ele está no meio das aldeias, Ele olha e diz, aquela multidão de pessoas são como ovelhas que não têm pastor, e a Bíblia diz que Ele se compadeceu de cada uma delas. Sabe quando é que nós vamos poder fazer diferença? Quando eu e você estivermos como igreja do Senhor Jesus, porque nós somos a igreja nas ruas dessa cidade, lá na vizinhança da gente, diante das situações do dia a dia, e a gente se sentir como Jesus se sentia, e nós fomos capazes de ouvir o grito de socorro. Ontem tive o privilégio, foi um privilégio, eu fui convidado para almoçar com um dos ministérios aqui da nossa igreja, o AME, não é? Um ministério que cuida, que trabalha junto, não é? Com famílias que têm pessoas deficientes intelectuais. E aí, então, eles fizeram uma reunião numa das casas daquela família, foi muito gostoso, não é? A gente junto ali, celebrando Jesus, almoçando, e depois do almoço a gente sentou com algumas famílias, e aquelas famílias estavam preocupadas, sentavam ali para conversar com a gente, e diziam assim, olha, nós, famílias, temos uma grande preocupação. E depois alguns disseram, olha, não somos só nós também, mas aqueles que estão ligados ao ministério dos cadeirantes com grande deficiência locomotora, que a gente tem aqui na igreja, que tem paralisia cerebral, não é? Os pais deles também têm a mesma preocupação que nós. O que é que vai acontecer quando nós morrermos? Será que a igreja não pode entrar com a gente e a gente pensar no futuro? E eu fiquei pensando, meu Deus, parece grande demais. Mas qual é a igreja relevante? Aquela que tem as respostas de Jesus para as necessidades do homem em todas as suas dimensões. Isso não é só problema deles. É meu. E se eu não tiver sensibilidade para entender que esse problema também é meu, nós nunca seremos igreja relevante. Essa semana
tocou o telefone, pastor Eliezer, que não está aqui hoje, está dirigindo um trabalho numa congregação, disse assim: pastor, por favor, fala lá na igreja. Os nossos irmãos das 7 congregações que a gente tem no sudoeste do Paraná estão vivendo uma luta muito grande, porque deu um temporal, uma chuva de vento muito grande. A casa deles foi quase todas as casas foram destelhadas. Eles estão cobertos com uma lona preta lá que a prefeitura conseguiu para eles. Os móveis estão estragados. Eles precisam de material de limpeza para limpar a casa, pastor. Eles precisam de roupa que estragou. Pede lá para o nosso povo. Mas eu fiquei pensando, mas é lá no sudoeste. Eles precisam de telhas. São 650 quilômetros daqui. E como é que eu vou fazer? Mas, queridos, se nós não entendermos que isso também é responsabilidade nossa, e não tivermos a sensibilidade de entender que Jesus quer que sejamos a resposta viva dele, em palavras e ações, nessa sensibilidade de alma, nós nunca seremos uma igreja relevante. E Jesus vai passar por essa terra, como ele passou, né? Com os seus olhos, ele vai olhar e vai descobrir multidões e multidões, como ovelhas desgarradas e machucadas pela vida, que não tem um pastor. Entende? Estou precisando de material de limpeza, viu? Já entendeu, né? Estou precisando de telha, estou precisando de roupa. Mas não é só isso que eu estou precisando. Eu estou precisando de um coração aberto. Porque essas coisas, elas vão acontecer amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. E o que a gente mais precisa são corações sensíveis, que possam dizer: eu estou ouvindo o grito de socorro. Queridos, as famílias estão sofrendo. As famílias estão sofrendo. Hoje às 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, eu estava assistindo lá a televisão e estava passando um momento do sagrado na Rede Globo. Acho que uns 20 minutos falando sobre família e colocando vários líderes de várias religiões diferentes, mas todo o tema que corria, não importava o que o líder falasse, o tema principal era: a família hoje não é mais papai, mamãe e filhos. Existem famílias diversas. O que importa é o afeto, o resto não vale nada. A família está sofrendo, porque não tem mais princípio, não tem mais valor. E o que a gente está precisando é de gente que tenha a resposta de Jesus para essa família que está sofrendo. Qual é a resposta de Jesus? Nós temos essa resposta na palavra de Deus, nos seus valores, mas não somente na palavra de Deus, nos seus valores, mas nas ações do amor de Jesus, que restauram os valores perdidos e que reencaminham a vida e colocam os propósitos. Então, se a gente quer ser uma igreja relevante, se eu quero ser parte desse processo, eu preciso ouvir o grito do socorro. Mas não é só a família que está sofrendo. A gente ouviu aqui hoje sobre o abuso sexual que existe. E, queridos, a gente imagina que o abuso sexual está fora dessas paredes. Eu quero dizer com muita tristeza que não está fora das paredes da igreja. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Eu não imaginava que pudesse estar aqui dentro. A primeira vez que eu tive que lidar com essa questão de abuso sexual, para mim foi um choque tremendo. Tinha uma menina de 14 para 15 anos, que parecia ter uma doença mental, uma epilepsia, uma convulsão, e a família estava muito preocupada com essa menina. E lá em São Paulo, quando eu pastoreava ainda em São Paulo,
Eu chamei aquela menina para conversar, e aquelas coisas que são do Espírito de Deus, que a gente não consegue explicar como é que funciona, só a graça de Deus mesmo. O Espírito de Deus me direcionou, que ela não estava doente, que tinha outra coisa acontecendo. E quando a gente começou a conversar, aquela moça falava do abuso sexual do seu pai. E toda vez que ela percebia que alguma coisa estava assim, ela ficava tão nervosa que dava um ataque nela. Está entendendo? E aí o que é que você faz? E sabe o que é pior? Tudo crente. Eu não estou falando de coisas que estão lá fora. Aqui no Paraná, numa das nossas congregações, membros da nossa congregação, chega uma mãe desesperada que não sabe o que vai fazer, porque o pai, que era um líder daquela congregação, abusava do seu filho de 7 anos de idade. A gente não está falando de coisas que estão lá fora. A gente está falando de coisas que estão presentes no nosso dia a dia. E sabe, esse grito de socorro, ele é um grito quase que inaudível. Sabe por quê? Porque as pessoas têm vergonha, têm medo. E a gente precisa de gente sensível, que possa, no poder da graça de Deus, ser a resposta. E às vezes a resposta não é muito agradável. Porque você tem que confrontar essas situações e tomar atitudes práticas que são difíceis de serem tomadas. Mas se a gente não fizer nada, entende? Quem vai cuidar? Nós só seremos relevantes quando Jesus nos permitir ser a resposta dele para cada circunstância que ele coloque diante de nós. Às vezes essas coisas estão acontecendo na tua família, porque a maioria dos abusos sexuais não acontecem fora de casa. É o vovô que está abusando, é o papai que está abusando, é o irmão que está abusando. E a gente tem que ter coragem de tomar atitudes firmes. Porque o abusador, se não for confrontado de frente, ele continua abusando. E se ele for confrontado na família e não for trabalhado, tratado no poder de libertação do Senhor Jesus, de transformação de vida mesmo, ele vai abusar fora de casa. Mas não são só os abusadores, não, queridos. O que Jesus está nos ensinando aqui é que enquanto a gente estiver caminhando pela vida, Ele espera que eu e você, que somos parte desse corpo, as mãos de Jesus nessa terra, estejamos ouvindo o grito, às vezes um grito quase silencioso de quem já perdeu a esperança. Oi, olha para mim. E aí é o grito da família, é o grito da fome, é o grito do medo do futuro, é o grito do sentimento da impotência diante da drogadição. Queridos, você já conversou com a família de quem tem um drogado na sua família? É um sentimento de impotência tremendo que está lá dentro. Porque a gente está tentando puxar, e acabou a força, e acabou o dinheiro, e acabaram as coisas, porque dependendo do nível de drogadição, já está roubando dentro de casa. E aí a gente tem que estar lá, para ser a resposta de Jesus no meio dessa crise. E sabe o que acontece? É que quando a gente vive esse momento da sensibilidade, o coração da gente se move, mas a gente fica com os pés parados, porque a gente se sente impotente. E é verdade, eu e você somos impotentes.
Mas a gente não vai levar a resposta do Pascoal, nem do João, nem do Antônio, porque se fosse assim eu ficaria sentado na minha casa. Mas eu vou levar a resposta de quem? Do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. E eu vou levar a esperança daquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. E então essas coisas malucas que parecem impossíveis, elas começam a acontecer. Porque quando Jesus vê esse coração sensível, ele se une e diz: agora eu vou derramar minha graça. E se for preciso fazer um milagre, ele faz um milagre. E se for preciso mobilizar pessoas, ele vai mobilizar pessoas. Mas ele precisa do primeiro. Ele precisa daquele homem ou daquela mulher que é a porta da paz, pela qual ele vai derramar a sua paz. Que vai andar pelas aldeias, pelos lugares onde normalmente a gente não está acostumado a andar, para fazer diferença nessa terra. E quando a gente começa a entrar, gente, que coisa linda, porque a gente vê a beleza do Senhor Jesus acontecendo. A grande pergunta dos nossos dias, que eu creio que Jesus está fazendo para nós, é essa: quem está ouvindo o clamor das ovelhas perdidas e desgarradas, que não tem pastor? A grande pergunta do céu, porque eles estão ouvindo, é quem está sensibilizado. E é justamente por isso que o texto, o mesmo texto que falou que Jesus olhou para a multidão e viu que elas eram ovelhas perdidas, sem pastor, é justamente por isso que esse mesmo texto nos adverte que a resposta a esse grito será a resposta a um clamor ao céu, de que Deus levante a sua igreja e que os trabalhadores do reino sejam sacudidos a correrem na direção do desespero e do clamor. E aí disse o Senhor Jesus, Mateus 9, versículos 37 e 38 e capítulo 10, verso 1. E então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Interessante porque a Bíblia no tempo de Jesus, lá no tempo dos apóstolos, não tinha capítulos nem versículos. Então quando termina o capítulo 9, 37 e 38, em seguida vem o 10:1, no mesmo texto corrido. Então essa unção que Deus deu para os discípulos, era a maneira que ele estava dizendo: quando eu levantar essa gente, eu vou encher com o meu espírito, e eles vão ser usados no meu poder. Eu tenho aprendido na minha vida uma coisa muito simples: você quer ser cheio do Espírito? Você quer viver o poder de Deus na tua vida? Então eu tenho aprendido o seguinte: Deus não dá do seu poder para ficar acumulando na nossa casa. Ele não dá o poder dele para a gente ficar sentadinho no canto. Ele vai nos dar na medida da minha disponibilidade para fazer diferença nessa terra. E quando eu me levanto para fazer diferença nessa terra, mesmo que eu me sinta o mais fraco, o mais impotente, o mais incapaz, mesmo que pareça a ideia mais maluca da face da terra, mesmo que Jesus vem com a sua graça e faz coisas que eu não consigo imaginar. Por quê? Porque nós somos a resposta de Jesus, não nossa, para as necessidades do homem em todas as suas dimensões. E é por isso que Jesus nos chamou. Você já está envolvido num ministério dessa igreja? Querido, você precisa estar envolvido num ministério. Porque a vida cristã, ela envolve
nossa adoração a Deus, os valores da vida cristã interiorizados dentro da nossa alma, ela envolve a nossa comunhão uns com os outros. Mas, queridos, se a gente parar aqui, nós não vamos ser a resposta de Jesus para a necessidade do homem em todas as suas dimensões. A gente tem que estar fazendo alguma coisa. E sabe o que vai acontecer? É que Deus vai levantar uma pessoa para dizer assim: pastor, nós vamos montar essa casa do futuro desses moços, meninos, homens, sei lá, que os pais têm medo do seu futuro. Nós vamos trabalhar para isso. E aí Deus vai dar graça. E sabe, não vai ser uma coisa particular, porque quando a gente faz isso, a gente está ouvindo o clamor de todas as áreas. Aí um outro vai dizer: sabe, nós estamos vendo a necessidade do estudante que vem para Curitiba e está morando em alguns lugares, ele se perde porque ele não tem base. Vamos montar uma casa para... Vamos, e o Senhor vai fazer. Vai dizer: mas pastor, não tem foco. Não, o foco é o grito de socorro. Você está entendendo? Veja só, hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. Quando a gente tem foco demais, a gente perde o desafio do momento. O levita e o sacerdote estavam focados só no seu ministério, eles tinham que cuidar só daquilo. Passaram pelo que estava ali no meio do caminho e disseram: esse não é meu ministério, é o ministério do Joãozinho. E vai embora. Queridos, esse é o ministério do povo de Deus. Se Deus te colocou nessa situação, é porque Ele tem um plano para a tua vida. Se Ele está incomodando a tua alma e mostrando uma realidade que eu não vi, porque eu não senti, Deus está te chamando para isso. A gente tem que se juntar e fazer diferença nessa terra. Qual é o teu ministério? Qual é o mover do Espírito na tua vida? Agora, se você está envolvido no ministério, não significa que você também não tem responsabilidade como corpo pelos outros ministérios, porque um ministério ajuda o outro, e a gente vai fazer. Essa aqui é a minha responsabilidade primeira. Mas se eu estiver andando no caminho e encontrar o samaritano não, o largado lá, machucado, não interessa se é meu ministério ou não, eu tenho que parar, porque o foco naquele momento é o pedido de socorro, é o que está acontecendo naquele instante, naquela época. Às vezes nós queremos responder as perguntas que não estão sendo feitas, e nós queremos dar a solução para aquilo que já foi resolvido, e nos esquecemos de ouvir o clamor do nosso tempo, da nossa época, daquilo que está acontecendo hoje, para ser hoje a resposta de Jesus às demandas desse tempo. Agora, qual é a minha parte e a sua nisso? Legal, pastor, gostei. E o que eu tenho a ver com isso? Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que o Espírito de Deus não para de trabalhar. E que o Espírito de Deus, antes de eu falar essa mensagem, eu já estava trabalhando com você. E tem alguma realidade que te incomoda. Tem alguma coisa que faz ferver o teu coração, mas como eu, tantas vezes, você tem medo, você fica esperando alguém fazer alguma coisa, e hoje o Espírito de Deus está te desafiando a dizer assim: olha, se eu estou incomodando você é porque eu quero usar a tua vida, e mesmo que você não saiba o que fazer, eu quero que você se disponha a ser instrumento meu nessa área. E você vai dizer: Senhor, como? Primeiro eu quero a sua disposição. Porque sabe o que Ele faz depois? Ele pega a gente, como está no capítulo 10, verso 1 do texto que a gente leu. Ele separa a gente e diz assim: agora eu vou te ungir. E vai. E de repente, se você ler o restante do capítulo 10, você vai perceber que ele diz assim: vai, e eles estão perguntando: e como é que eu vou? Ele diz assim: não leva bolsa nem alforje, quer dizer, você não precisa levar nada não, mas como é que eu vou fazer o trabalho se eu não estou levando nada? Tá? Não fica preocupado com o dinheiro, na casa que abrir a porta você entra, ali você deixa a minha paz.
O Senhor vai cuidar. Aí você vai dizer: Senhor, esse negócio é maluco, não cabe num plano estratégico. Ele diz assim: não, porque eu sou o teu plano estratégico, eu sou o poder, a graça, a misericórdia que vai agir na tua vida. E aí coisas de Deus começam a acontecer, Ele começa a nos mover. Mas o primeiro é a gente ser sensível e deixar o Espírito Santo começar a trabalhar. E a gente vai orar: Senhor, eu entendi que fui chamado, que esse aqui é minha missão. Eu não sei como vou fazer, mas agora eu vou mudar minha oração. Em vez de dizer: Senhor, levanta alguém para resolver isso, estou dizendo: eis-me aqui, pode usar minha vida. Eu não sei como, mas me ajuda, Senhor, porque eu quero fazer a tua obra. E nessa mudança, Deus começa a derramar graça. E a gente começa a se envolver. A gente entende que a responsabilidade é nossa, porque a gente foi sensibilizado. E a gente começa a perceber onde está a voz, o grito de socorro. E a gente começa bem pequenininho, porque a Bíblia diz: ninguém despreze o dia dos começos humildes, porque Deus já viu a obra que Ele vai fazer. E queridos, a gente vira um mundo de ponta cabeça, porque a gente depende de Jesus. E nessa manhã eu queria consagrar ao Senhor pessoas que vieram aqui hoje porque o Senhor arrancou você para vir para cá hoje. Você não queria nem vir aqui hoje, mas Deus te arrancou para vir para cá, porque Ele queria falar isso com você. E Ele vai tocar o teu coração hoje para você dar o primeiro passo. É um primeiro passo muito desorganizado, muito desorganizado. Se você é uma pessoa estratégica, você deve estar tremendamente incomodado com essa mensagem, porque é muito desorganizado. Pastor, vai para onde? De que jeito? Não, você vai para Jesus, e você vai para Jesus para se oferecer para Ele. Senhor, eu não sei nada, não tenho ideia qual vai ser o segundo passo, estou incomodado, mas uma coisa eu quero dizer: estou aqui, pode usar a minha vida. E eu vou começar a orar diferente. Senhor, o Senhor já me levantou, então agora o Senhor tem que me mostrar o como. E Deus vai derramar graça para você, nas suas habilidades, nos seus dons, e você vai repartir essa graça, mostrando o que Deus está falando com você. E a gente vai dizer: e agora? Como é que a gente vai fazer? Deus vai derramar graça. Queridos, eu nunca sei como é que eu vou fazer alguma coisa. Quando Deus coloca um sentimento no meu coração, eu sei que eu tenho que me dispor a fazer. E aí eu vou ver os milagres de Deus, e as coisas começam a acontecer, porque eu e você somos a resposta de Jesus para esse povo que é como ovelha sem pastor, perdido e desgarrado. Quando Ele enviou os 12, era tudo o que Ele tinha. Tinham 12 pessoas que estavam dispostas a andar com Jesus. Ele pegou os 12 e mandou pelas aldeias, e disse: agora eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês. Depois você lê quando eles voltaram animados, dizendo assim: até os demônios se submetiam à nossa ordem. A gente viu coisas que a gente nunca podia imaginar que aconteceria. Como um abusador desse, que um dos pastores da nossa igreja foi visitar, abusava do seu filho, e quando orou por ele, ele começou a subir nas paredes que nem bicho endemoniado, e foi repreendido aquele demônio, aquela família foi liberta. Hoje são uma família linda, porque Jesus transformou. Eu não quero dizer que todo abusador é endemoniado, não entenda errado, mas aquele era, e precisava de libertação. Mas quando a gente se dispõe, Deus revela, e a gente pode ser útil para o reino de Deus. Então hoje eu quero dedicar ao Senhor ministros, porque a palavra ministro quer dizer servo, servos do Altíssimo, que estão ouvindo a voz do Espírito, que não sabem o como, mas que vão ficar profundamente incomodados e vão incomodar o céu, trazendo o grito de socorro e dizendo: eis-me aqui. E Deus vai mover esta igreja através da sua vida para fazer diferença nessa terra,
para ser relevante diante do grito do socorro. Se o Espírito de Deus está falando com você, eu quero dedicar a tua vida, dedicar esse clamor que está no teu coração na presença de Deus, pedir a unção, pedir que você seja instrumento de Deus para nos ajudar a mobilizar a igreja, para a gente começar a orar por isso, para a gente começar a sonhar, para a gente achar caminhos, porque Deus é bom. E essas coisas vão acontecer, porque Deus é bom. Então, se você está sentindo isso, se o Espírito está aí confirmando isso no seu coração, fica de pé no teu lugar, porque eu quero orar por você agora, dedicando a tua vida, dedicando esse clamor que está aí dentro do teu coração, esse chamado que está aí dentro da tua alma, para a gente se envolver. Eu não sei como, eu não sei, Senhor, o Senhor está me colocando um peso, é isso mesmo, estou mesmo, em nome de Jesus, mas o Senhor está dizendo, você é a resposta, o resto eu faço, preciso de você, venha, eu preciso que você use as suas mãos, a sua boca, os seus pés, é só isso que eu quero, e a gente vai pedir a unção de Deus. Vamos orar ao Senhor agora. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão pessoas preciosas, tremendas, amadas do Senhor, lavadas e seladas no sangue do Cordeiro, com o Santo Espírito da promessa, que ouvindo a Tua palavra estão respondendo, e estão dizendo, Senhor Jesus, estou ouvindo a Tua voz, e o meu coração está incomodado por essa área, por aquela área, eu não sei, deve ter centenas de áreas diferentes aqui, porque eles estão ouvindo o clamor das ovelhas perdidas e desgarradas. Nós queremos confessar diante do Senhor e diante deles, Senhor, a gente não tem estrutura, a gente não tem dinheiro, a gente tem medo de alguns desses desafios, porque eles parecem grandes demais para nós. Mas nós confessamos também diante do Senhor que eles não são maiores do que o Deus Todo-Poderoso, e que eles não são impossíveis para o Deus dos impossíveis, e que nós cremos que se o Senhor derramar graça, nada no céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar desse universo, pode impedir a manifestação da tua graça. Por isso então nós nos apresentamos do jeitinho que a gente é, com problemas, com dificuldades, com medos, com um sentimento tremendo de incompetência. Mas se o Senhor quer a minha vida para isso, está aqui a minha vida, Jesus. Se o Senhor quer usar a minha vida para sermos resposta do Senhor para as necessidades das pessoas em todas as suas dimensões espirituais, emocionais, físicas, seja ela qual for, porque assim o Senhor agia na terra. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. E eu quero te pedir que nessa hora, assim como o Senhor fez com os teus discípulos, o Senhor derrame da tua unção, do teu poder, da tua sabedoria, que o Senhor coloque essas pessoas em posições chaves para que essas coisas aconteçam, e que o Senhor nos ajude como povo, como família, como igreja, a sermos relevantes nesse tempo, Pai, ouvindo as ovelhinhas que estão gritando por socorro. Dá-nos a Tua graça, Senhor Jesus, dá-nos a Tua graça, Senhor Jesus, dá-nos a Tua graça, Senhor Jesus. E quando a gente ouvir essas várias e diversas manifestações de socorro no meio do teu povo, que a gente sinta que isso faz parte de ser igreja, e a gente esteja pensando, eu posso ajudar, eu quero me envolver, ainda que o líder desse ministério hoje seja um, e amanhã eu seja o líder do outro, e aquele que está na série vai se envolver comigo, porque a urgência vai determinar a prioridade e o foco naquele instante. Ajuda-nos, Senhor, a termos a Tua visão, a Tua percepção, e dá-nos a Tua graça. E Pai, obrigado, porque hoje o Senhor levantou obreiros para a Tua seara. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor ouviu o clamor do céu, da terra, que clamava ao céu,
manda trabalhadores para a tua seara. Está aqui, Senhor, esse povo que está aqui, voluntários de Jesus, servos, ministro do Rei, fazer diferença nessa terra. Senhor, que o Senhor permita cada um vislumbre, nem que seja num sonho dormindo à noite, do que o Senhor pode fazer através da vida deles. Ó Pai, porque é tão precioso quando a gente entende que tudo vem do Senhor, que tudo é para o Senhor e que tudo glorifica o Senhor. Aí a gente tem paz no coração. Que o Senhor seja louvado pelas nossas vidas, porque eu me coloco em pé junto com eles para dizer: eis-me aqui, Senhor Jesus. Amém e amém. Agora todo mundo de pé, vamos adorar a Deus. Olha, eu estou imaginando quantos meninos surgir. Vai ser uma loucura. Para pensar, não é? Vai ser uma loucura, mas vai ser uma santa loucura. E eu quero ver os milagres, porque cada ministério desse vai ser um milagre diferente. Eu não tenho dúvida, porque eu conheço o Senhor que a gente adora. A gente vai terminar esse culto adorando a Deus. Eu quero convidar você para hoje à noite a gente continuar a estudar, e eu vou falar sobre algumas coisas práticas. Então, se você tomou essa decisão, é para você, tá? A gente vai estudar a parábola do bom samaritano, e ali tem algumas dicas práticas de como a gente faz essa obra. O que Jesus ensinou naquela parábola, de como a gente se envolve nesse processo. E eu queria desafiar você a estar conosco aqui, porque a gente vai continuar falando nesse dia de ação social, nessa nossa participação nesse projeto. Adoremos ao Senhor. Esqueça de votar hoje, se você não votou, hein? Tá bom? Vamos adorar a Jesus. Digno Senhor,
Louvado seja Jesus, não é? O autor e consumador da nossa fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós aqui e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor Jesus. My King, through eternal